Aí, quando veio a perícia do monitor, aí veio a lambança que foi feita em Camila. Assim. Nem eu conto para meus amigos assim que nem dois estudantes de medicina no primeiro ano de residência médica fariam o que elas fizeram. Pareciam que não eram nem médicas. Assim. Começa com a indução anestésica, né, quando você recebe uma anestesia geral, o pulmão paralisa, né, e aí a pessoa entra em apneia. Nessa hora que você entuba e o aparelho faz as vezes do pulmão, né? Que é fazer a respiração pelo pulmão que está paralisado. E dá para saber que está entubado ou não por uma medida que a gente chama de capnografia, que é a quantidade de CO2 exalado pelo paciente, que é a primeira a se alterar. Se ela fosse uma médica competente, né? Ou pelo menos percebesse, é fácil de perceber isso. A capnografia estava dando 1,2, quando na verdade ela para dar 35, 40. Né? O que é que eu faria? Eu, sendo residente, auscultaria, né? Escutaria o pulmão da paciente para saber se está chegando ar no pulmão da paciente. Não está chegando ar no pulmão da paciente, né? Vamos desentubar, porque o tubo pode ter entrado no esôfago, o tubo pode não ter sido corretamente colocado na traqueia, poderia ter acontecido uma desconexão do tubo do aparelho, tudo isso aí pode ter acontecido. Essa parte não tem como provar, né? Mas que a capnografia estava dando 1,2 significava que ela estava em apneia, ela não estava recebendo oxigênio do aparelho e nem exalando CO2. Mas ela simplesmente, segundo relatos, ela só ficava olhando os cabos e não fazia nada. E aí ela passou de 6 a 10 minutos, mais ou menos, em estado de apneia. Mais ou menos, fazendo uma comparação, é como se ela tivesse entrado dentro de uma piscina e passasse 6 minutos prendendo a respiração debaixo d'água, né? De imediato, o oxigênio no sangue ele não baixa, né? Com o tempo é que ele começa a baixar. Tanto é que tem gente que passa 7 minutos, né, de apneia, né, quem pratica isso, e não morre, né? E aí, quando a cirurgia chegou, Camila já estava em apneia e no início da diminuição do nível de oxigênio. E tudo isso aí é alarmado pela máquina. Questionaram que a máquina não estava com o alarme funcionante. Fizeram uma perícia na máquina e tudo estava correto. Né? Primeiro a máquina dá um bip leve, depois um médio e um alto, um agudo, né? Para a apneia. Depois, por tanto tempo sem respirar, começa a baixar o oxigênio do sangue. E aí a máquina novamente dá um bip pequeno, depois um médio, depois um alto, para a saturação de oxigênio. Baixando o oxigênio do sangue, para poupar energia, o coração começa a diminuir sua frequência cardíaca, seus batimentos cardíacos, né? E aí começou a baixar a frequência cardíaca de Camila. Quando chegou na casa dos 40, o monitor começou a alarmar também, bip pequeno, depois médio, depois agudo, até que ela entrou em parada cardíaca. Esses vários bips, o da apneia, o da saturação de oxigênio, que é a diminuição de oxigênio, o da frequência cardíaca e o da parada cardíaca, todos foram ignorados pelas médicas presentes lá. São 3. Anestesista, a principal e a auxiliar. Entendeu? Então, assim, eu não entendo o que é que estava se passando na cabeça das 3 para não dar ouvidos a esses alarmes, né? E isso foi o que me deixou estarrecido e deixou também estarrecido a circulante de sala, que é uma mulher que fica lá, que quando você precisa de algum medicamento, ela que te entrega, porque você está todo... não pode pegar enquanto você está todo com asepsia, né? Todo estéril. E por 2 minutos a 3, 2 minutos e meio a 3,
a Clarissa continuou operando minha mulher normalmente, né? E o pior que dá mais raiva é ver o prontuário dela. Ela diz que começou a cirurgia às 11h05 com a paciente estável hemodinamicamente. Mas, olha, ela já estava em apneia, tinha mais de 6 minutos. Então, já começou a cirurgia com a paciente que não é estável. Se ela fosse pelo menos uma líder competente, ela questionaria a anestesista o que é que está acontecendo, né? Via que a paciente estava em apneia, a anestesista tiraria o tubo, reoxigenava, se fosse o caso, reintubaria e continuaria a cirurgia, e isso não passaria de uma mera intercorrência que pode acontecer, entendeu? Quantas e quantas vezes eu fui para a cirurgia e via a pressão alta do paciente e a gente cancelava a cirurgia, né? Botava a paciente na sala ao lado, medicava ela para ver se a pressão arterial dela baixava e depois voltava para a sala cirúrgica e operava, ou se não conseguisse baixar a pressão arterial, marcava para outro dia, novamente, porque isso é uma cirurgia eletiva, né? Você pode escolher o dia que quer operar, vamos dizer assim. E ela não, ela chegou e já tocou a cirurgia para frente, né? Mentiu dizendo também que a cirurgia transcorreu sem intercorrência. A menina em apneia, uma diminuição do oxigênio, uma diminuição do batimento cardíaco, parada cardíaca, por mais, creio que foi 2 minutos e 40 segundos. Os guidelines dizem que quando o paciente entra em parada cardíaca, você tem que começar as manobras de ressuscitação em até 10 segundos, né? Por 2 minutos e 40 segundos não foi feito nada. Ela terminou a cirurgia, a de vesícula, né? Para depois perceber pelo monitor que Camila estava em parada cardíaca e estava toda roxa. E aí foi iniciado as manobras de ressuscitação. Não sei de fato quem foi que fez, mas a anestesista ficou atônita, parada. Ela é recém-formada e chamaram gente de outras salas para poder ressuscitar minha mulher. Foram feitos 4 ciclos de ressuscitação. Do quarto para o quinto, o coração dela voltou a bater, né? E mais uma mentira que Clarissa conta no prontuário dela é que ela disse que eu mesma, após a ressuscitação, acompanhei Camila até a UTI. Mentira, porque pelas câmeras do hospital, dava para perceber que quem acompanhou Camila até a UTI foi a anestesista, com aquela história que eu contei no início, né? Segurando o ambu numa mão e o celular na outra, né? E depois solta o ambu e fica só no celular, mandando mensagem para alguém, entendeu? Então, assim, o prontuário dela, do começo ao fim, se fosse tudo verdade, ela é a heroína do dia. Mas depois que a gente pegou e periciou o monitor, a gente viu o tanto de lambança que a equipe por um todo fez. Se não fosse a circulante em se dignar com a cena, né, e chamar outros médicos de outras salas, né, que tinha várias salas cirúrgicas lá, Camila estaria morta hoje, tá entendendo? E iriam contar para a gente que foi por conta de um choque anafilático e a gente, se fosse pessoas comuns, ou seja, pessoas que não são da área médica, iria acreditar e hoje ela estaria enterrada junto lá com o Papai do Céu e a gente hoje lamentando a morte dela porque foi um azar do destino ela ter um choque anafilático, né?